Marte é o lugar onde o silêncio deveria ser absoluto. Mas a 200 milhões de quilômetros da Terra, o robô mais sofisticado da humanidade acabou de ouvir algo que, pelas leis da física, simplesmente não deveria existir. Não foi o impacto de uma rocha. Não foi um comando mecânico ou um erro de junta. Foi um estalo elétrico. Curto. Seco. Um som que desafia 50 anos de exploração espacial. Por décadas, enviamos sondas equipadas com sensores de bilhões de dólares para caçar um único fenômeno: o raio marciano. E todas, sem exceção, falharam. Para entender por que esse pequeno ruído é uma vitória histórica, você precisa entender primeiro o preço do fracasso. Marte é um cemitério de metal bilionário. Em 2016, a Europa tentou o impossível com a sonda Schiaparelli. Ela carregava o instrumento perfeito para medir a eletricidade atmosférica. Mas Marte não joga limpo. Um erro de software, um paraquedas solto cedo demais, e o Schiaparelli se tornou apenas uma mancha de destroços negros no solo congelado. O silêncio foi a única resposta que obtivemos por anos. Quando o Perseverance pousou em 2021, a NASA tinha quase desistido dessa busca. Ele não levou sensores de raios. Ele é um geólogo, feito para caçar fósseis e pedras, não tempestades. Mas ele levou algo simples, quase um detalhe técnico. Um microfone de alta sensibilidade na sua Supercam. E foi esse ouvido improvisado que captou o que ninguém mais conseguiu ver. Se você também é fascinado por esses detalhes da engenharia que mudam a história da ciência, já deixa o seu like. Histórias como essa, que mostram o lado oculto da exploração espacial, só chegam a mais pessoas quando você apoia o canal. E se você não quer perder o desenrolar desse mistério elétrico em Marte, verifique se a sua inscrição está ativa e com o sininho ligado. Agora, de volta ao estalo. A engenharia do acaso. O microfone da Supercam não foi projetado para ouvir meteorologia. O seu propósito original era puramente destrutivo. Ele serve para ouvir o estalo de um laser de plasma atingindo uma pedra. Quando o laser vaporiza a rocha, o som do impacto revela aos cientistas a dureza e a densidade do material. É arqueologia através do som. Mas algo começou a poluir os dados. Os cientistas notaram que, mesmo quando o laser não estava disparando, o microfone registrava pops, acústicos aleatórios. No início, pensou-se em interferência eletrônica do próprio robô. Afinal, o Perseverance é uma usina nuclear sobre rodas e operando em um ambiente de frio extremo. Mas os estalos tinham um padrão. Eles aumentavam de frequência exatamente quando o vento soprava mais forte. Imagine a obsessão necessária para validar isso. Uma equipe liderada por Baptiste Chide, na França, teve que minerar 45 meses de áudio contínuo. São milhares de horas de um ruído de fundo monótono, interrompido por interferências de rádio e vento. Eles isolaram 55 eventos acústicos em 2 anos marcianos. 55 pequenos sons que mudaram a história da planetologia. Eles descobriram que esses estalos não eram aleatórios. Eles aconteciam dentro de Dust Devils, os redemoinhos de poeira gigantes de Marte. O que o Perseverance estava ouvindo era a própria poeira gerando mini descargas elétricas ao redor do robô. Não eram raios caindo do céu. Era o solo subindo e fritando o ar ao redor da sonda. Mas um cientista não vive de palpites sonoros. Para que isso fosse aceito pela comunidade internacional, eles precisavam de uma segunda testemunha. E ela estava orbitando a 150 quilômetros acima de suas cabeças. A sonda MAVEN. Enquanto o Perseverance ouvia os estalos no chão, a MAVEN captava as ondas Whistler.
Na Terra, essas ondas são chamadas de assobios. É o som do raio viajando pelas linhas do campo magnético, uma música elétrica que atravessa o vácuo. Mas Marte é um planeta geologicamente morto e não tem um campo magnético global. Então, como um assobio de raio poderia existir lá? A MAVEN teve que atuar como uma detetive de elite, te minerando 100 mil pontos de dados durante uma década para encontrar um único sinal de 0,4 segundos. A peça final do quebra-cabeça estava ali. Marte tem bolsões de magnetismo invisíveis, cicatrizes de um passado onde o planeta já foi vivo. O raio acontece na poeira, gera a onda, e ela escapa por esses túneis magnéticos para o espaço. Marte está eletrizado, e esses sinais são a prova de que o planeta ainda guarda uma energia violenta e invisível. O solo que devora a vida. Mas por que esse estalo é tão aterrorizante para a biologia? Na Terra, os raios são motores de síntese. Eles quebram as moléculas de nitrogênio e oxigênio, permitindo que elas se recombinem em nutrientes. Sem raios, a vida na Terra teria tido muito mais dificuldade para prosperar. Em Marte, o processo é invertido e cruel. Essas microdescargas constantes, embora fracas, carregam energia suficiente para quebrar as moléculas da atmosfera e criar algo chamado perclorato. Se você não está familiarizado com o termo, perclorato é um sal altamente oxidante, usado aqui na Terra em combustíveis de foguete e alvejantes industriais. O solo de Marte não é apenas areia. Ele é uma mistura química instável que queima matéria orgânica. Isso explica por que, desde as missões Viking em 76, temos tanta dificuldade em encontrar aminoácidos na superfície. A eletricidade constante de Marte está, literalmente, esterilizando o planeta segundo após segundo. O raio que deu a vida na Terra é o mesmo carrasco que garante que a superfície de Marte seja um deserto químico. Para encontrar vida, não podemos olhar para o horizonte. Teremos que perfurar o gelo e a rocha. Tá fugindo dessa chuva elétrica invisível que devora qualquer sinal biológico. Agora, vamos projetar o futuro. Elon Musk e a NASA planejam enviar humanos para Marte na próxima década. O discurso é de esperança, mas a realidade física desses estalos impõe um desafio de engenharia sem precedentes. O problema não é o astronauta ser atingido por um raio. O perigo é a poeira. Em Marte, a poeira tem o que chamamos de memória eletrostática. Como as partículas são extremamente finas e o ar é seco, elas se comportam como bolinhas de isopor que grudam em tudo. Imagine o primeiro astronauta tentando entrar na sua base após uma caminhada. A poeira gruda nas juntas do traje, desgastando o metal como se fosse lixa de diamante. Ela se acumula nos selos de vedação das escotilhas. Se o vácuo de Marte entrar na base por causa de um selo corrompido pela estática, a missão acaba em segundos. Além disso, há o perigo dos sistemas eletrônicos. Estamos enviando computadores ultrassensíveis para um mundo onde o simples ato de caminhar sobre o solo gera uma carga estática constante. Se uma descarga dessa atingir o processador de suporte à vida da Starship, não há botão de reset que salve a tripulação. A descoberta acidental do Perseverance nos deu o alerta final. Marte não é um deserto passivo esperando para ser domado. Ele é um adversário elétrico que exige respeito. O estalo que o Perseverance ouviu foi Marte nos dizendo: vocês não foram feitos para este mundo. E a pergunta que fica agora é: seremos engenhosos o suficiente para aterrar essa energia? Ou Marte continuará sendo o cemitério de metal bilionário da humanidade? Se você chegou até aqui, é porque a ciência real te fascina tanto quanto a mim.
Verifique se sua inscrição está ativa para não perder os próximos capítulos dessa conquista. Nos vemos na próxima fronteira.